Quero falar com você sobre um tema que está desaparecendo silenciosamente de muitas igrejas: a oração. Talvez você nunca tenha parado para refletir sobre isso, mas orar é muito mais do que repetir palavras bonitas. É um encontro real com Deus. Um momento de entrega, sinceridade e transformação. Mas afinal, o que é oração? A Bíblia nos dá pistas preciosas. Em 1º livro de Samuel, capítulo 1, versículo 15, Ana diz: derramei a minha alma perante o Senhor. E no livro de Salmos, capítulo 62, versículo 8, está escrito: derramai perante ele o vosso coração. Esses versículos revelam que a oração é comunicação profunda com Deus, onde abrimos nossa alma, confessamos nossos pecados, expressamos gratidão e colocamos nossas necessidades diante dele. É um derramar de espírito, alma e corpo, uma entrega total diante de Deus, crucificando nossas paixões e vontades. Muitas pessoas oram de forma errada, ou nem sabem como orar. Carregam mágoas, remorsos e até ódio no coração. E por isso, suas orações não passam do teto. O coração precisa estar limpo, quebrantado, pronto para se render diante do Senhor. E aí vem uma pergunta que muita gente faz: por que orar, se Deus já sabe de tudo? Jesus mesmo responde no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 8: vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Mas Deus quer relacionamento, não apenas pedidos. A oração não é para mudar Deus, é para mudar você. Ela molda nosso caráter, fortalece a fé e alinha a nossa vontade com a dele. Muitos só oram dentro da igreja, e nunca aprenderam a orar em casa. Por isso temos tantos crentes fracos, sem força espiritual. Oração não é ritual, é vida com Deus. E como Jesus orava? O Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 16, diz que Jesus se retirava para lugares solitários e orava. E no Evangelho de Mateus, capítulo 6, dos versículos 9 ao 13, ele nos ensina o famoso Pai Nosso, o modelo completo de oração. Nele aprendemos a adorar, nos submeter à vontade de Deus, pedir o pão diário, perdoar e buscar livramento espiritual. Jesus orava constantemente. E se até o Filho de Deus orava, quanto mais nós. Um crente que ora todos os dias desfruta de milagres e tem forças para vencer as batalhas da vida. Agora, se você quer aprender a fazer uma oração poderosa, anote esses 5 tipos de oração. Adoração, como está escrito no livro de Salmos, capítulo 95, versículo 6. Confissão, na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Agradecimento, na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Súplica, no livro de Salmos, capítulo 86, versículo 6. E intercessão, na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Ore com propósito. Ore de verdade. Pratique cada tipo de oração. O Evangelho é mais prática do que palavras. Quem ora, vive. Mas atenção, existem condições para uma oração ser eficaz. A carta de Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz: a oração eficaz do justo pode muito. E o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, completa: se permanecerdes em mim, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. A base de uma oração poderosa é fé, obediência, arrependimento, perseverança e submissão à vontade de Deus. Avalie o seu coração antes de orar. Viva em comunhão com Deus. Passar horas de joelhos é ter crédito no céu. Mas o que pode impedir a sua oração? A Bíblia responde no livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 3, está escrito: pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Pecado não confessado, egoísmo, falta de perdão e incredulidade são barreiras espirituais que bloqueiam nossas orações. Por isso, confesse seus pecados, perdoe e ore com o coração alinhado à vontade do Pai. Lembre-se, só Jesus Cristo perdoa pecados confessados. E por fim, precisamos falar sobre a perseverança na oração. O Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1, nos lembra: orar sempre e nunca desfalecer. E na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, está escrito: orai sem cessar. Aqui é onde muitos caem. Começam animados, mas não mantêm constância.
A oração se torna escassa, esquecida. Mas quem deseja comunhão com Deus precisa perseverar. Faça da oração um hábito diário. Se puder, registre sua jornada, seus pedidos e respostas. Isso fortalece sua fé. Não é sobre orar por horas, mas sim sobre orar com o coração. O tempo importa, mas o mais importante é a comunhão com Deus. Para isso, você precisa dedicar tempo. Ele quer falar com você. Deus responde no tempo certo. Perseverar é uma prova de fé e de dependência. Então, comece hoje. Ore com sinceridade. Fale com o Pai. E nunca pare de orar. Se esse vídeo falou com você, inscreva-se no canal. Deus te abençoe.